pensava que antes Donald Trump poderia ser preso. Hoje eu tô aqui para te falar que praticamente o jogo tá virando. Porque dessa vez tem probleminhas voltado aí a Joe Biden e principalmente falando sobre impeachment. Então daí você já consegue ver que isso aí pode mudar o rumo das eleições de 2024 nos Estados Unidos por completo. E além disso também temos novas reuniões aí onde vão encontrar até propriamente Vladimir Putin e presidente da África do Sul, mesmo depois daquele caos todo que rolou lá no Mar Negro da exportação de grãos. Então, se você quer saber sobre esse contexto tudo, bem, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar. Então já fica aqui deixando o like, compartilhando se você gosta de geopolítica e colocando nos comentários qual as outras matérias que você quer ver aqui. Então, resumindo, se você quer ver falar sobre Israel, aliás, vou fazer um vídeo falando sobre Israel ou outro assunto relacionado à geopolítica que você tem interesse, coloca nos comentários que a gente vai criar um vídeo novo aqui para você poder entender tudinho sobre esse assunto de geopolítica. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos entender o que está rolando no contexto mundial. Vamos começar então pela relação entre aí o BRICS e até propriamente o novo desenvolvimento aí praticamente de banco que está rolando meio que do próprio BRICS, tá? Meio que assim, a presidente desse novo banco foi meio que considerada aí então a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é aquela mesma que todo mundo aí que tem mais de 12 anos de idade sabe o que aconteceu no governo dela e tudo isso também que foi desencadeado depois, chegando até impeachment, tá, gente? Mas exatamente agora ela foi nomeada como aí a presidente do NDB, ou seja, novo desenvolvimento de banco que foi criado praticamente para gerar aí meio que uma maneira de beneficiar e financiar os nossos países que fazem membro, ou seja, países que fazem membro até mesmo do BRICS ou até países que fazem membro no caso desse banco, ou seja, como o Egito, a Arábia, Emirados Árabes praticamente também fazem parte desse banco e além disso também muitos outros países como propriamente Bangladesh, tá? Então resumindo, esses países fazem parte aí, recebem financiamento de, tipo assim, o país entrou em guerra, tem financiamento do banco, é um financiamento meio que para situação de emergência e é muito importante, principalmente aí agora que ele está ganhando força e está realmente ligado com o BRICS. Não são as mesmas finalidades, o BRICS mesmo e até propriamente esse banco, onde a Dilma praticamente é a presidente, mas as finalidades meio que eles estão praticamente juntos, tá? Então resumindo, são diferentes, mas estão aliados. Acontece que vai rolar uma cúpula aí praticamente do BRICS em agosto agora na África do Sul, tá? Onde vai ter todos os países membros sediados, principalmente por aqueles principais, né? Que são Rússia, Brasil, propriamente China, a própria África do Sul, já que vai ser feito lá, né? Aliás, então vai rolar essa questão aí onde vão discutir sobre as pautas do BRICS, ou seja, não são pautas somente financeiras, mas como pautas ecológicas e outras situações. Acontece que devido a essa situação do mar aí negro que rolou com os cereais da Ucrânia, Rússia e rolou até mesmo na África do Sul, ficou um clima meio estranho. E meio que assim, vai ser utilizada uma nova organização, então a gente pode falar assim, um novo encontro que será criado praticamente, que na minha visão é uma espécie de negociação entre a África do Sul e a própria Rússia, que vai ser administrado, no caso, pela Dilma, tá, gente? Estou resumindo. Lá em São Petersburgo, no caso, na Rússia, será feito aí, então, meio que uma cúpula onde vai estar presente o presidente da África do Sul, representante deles, né, que é o Cyril Ramaphosa, que é o representante da África do Sul. Além disso, também vai estar o próprio Vladimir Putin, já que vai ser feito na Rússia. A gente sabe que provavelmente o motivo de ser feito na Rússia é porque Vladimir Putin corre risco de sair para outro país e acabar sendo pego por crimes de guerra, né? E praticamente os Estados Unidos é um dos grandes interessados com isso. E juntamente a Dilma vai representar esse acordo que será feito aí pelo NDB, né? No caso, será tratado sobre pautas econômicas, então eles vão lidar sobre tudo que se fala da economia e financiamento. Diz que não será julgado aí a questão principalmente da Rússia, né? Sobre a questão de guerra e outras coisas e outras sanções, mas sim sobre novas medidas que podem ser criadas para a relação aí e a melhora dos países que fazem parte desse grupo.
Primeiramente, então, será tratado sobre financiamento de outros países, melhoras e provavelmente entrada de algum outro membro, e principalmente sobre a questão aí, talvez um pouco, de como ajudar de forma assim praticamente útil a Rússia e a negociação entre a África do Sul, na minha visão, tá, gente? Não foi falado somente que seria sobre essa questão do Mar Negro, mas eu acho que isso é o ponto principal que trata os dois países praticamente. Além disso, falou também que iria se organizar sobre a questão da nova cúpula que terá praticamente em agosto na África do Sul. Então, resumindo, provavelmente vai ser feitas medidas próprias para que fosse possível, talvez, a Rússia ir, ou então administrar quem será aí os representantes e quem está ali praticamente confirmando que serão os anfitriões da próxima cúpula na África do Sul, que está chegando logo agora em agosto, tá? Essa reunião da Dilma com o próprio Vladimir Putin está sendo feita hoje, então resumindo, a Dilma está lá na Rússia e praticamente logo após aí a gente já consegue ter uma ideia do que vai acontecer e de como que vai ser organizado tanto a situação do próprio banco aí, né, onde a Dilma é representante, né, presidente, e no caso também temos aí também a parte dos BRICS e o que será feito na África do Sul e a relação entre a África do Sul e a própria Rússia, tá, gente? Mas assim, tirando desse contexto todo de Rússia, África do Sul, a gente tem do outro lado do planeta praticamente uma situação um pouco terrível, né? Praticamente voltada mais para o lado aí, então, do próprio Estados Unidos, né? As eleições americanas estão sendo bem caóticas desde quando a gente viu que o Trump perdeu para o Biden, que começou até o ataque ao Capitólio. Além disso, também teve muitas coisas que envolveram aí uma disputa mais arriscada e mais acirrada entre os republicanos e os democratas. Em outra palavra, entre a esquerda e a direita do país, tá? Mas acontece que depois de tantas acusações que foram feitas, então, para o próprio Donald Trump durante essas campanhas todas, e principalmente agora nesse último ano, que está chegando as eleições dos Estados Unidos, meio que o jogo virou um pouco para o lado aí de próprio Joe Biden, tá, gente? Vamos lá que você vai entender o que está rolando. Essa polêmica não envolveria somente Joe Biden, mas como Hunter Biden, que no caso é o filho de Joe Biden. Então, ele teria ido praticamente trabalhar em uma usina ucraniana, praticamente chamada Burisma, ou seja, é uma empresa aí praticamente grande na Ucrânia. Acontece que pode ter envolvido aí a questão de até um pouco de não pagança de impostos, ou até mesmo corrupção que tenha rolado, mas acontece que foi julgado isso e não foi encontrado assim, praticamente nada que envolvesse o Joe Biden no meio dessa mutreta toda praticamente que foi feita pelo filho dele, tá? Isso aconteceu entre 2014 e 2015 aí, a 2019, a gente até chegou a ver isso um pouco, mas meio que praticamente assim, não foi pegado nada praticamente que Joe Biden tinha envolvido e tinha agido de má fé nessa situação. A gente viu que foi feita uma entrevista entre o Kevin McClure, que no caso é aí o presidente, né, praticamente do parlamento, se a gente for olhar, dos Estados Unidos, que fez uma entrevista a uma rede que era de direita, no caso a Fox News, falando sobre essa situação que talvez aí a gente devia ser feita uma investigação um pouco maior sobre esse caso e voltar aí então todo esse processo à tona, gente. Então praticamente assim, algo que foi feito há quase 4 anos atrás, a gente viu, pode até se brincar um pouco mais, meio que tipo assim, seria voltado para ser realmente administrado, visto se não teria nenhum envolvimento mesmo de Joe Biden com essa situação, tá? Acontece que depois dessa entrevista, ele garantiu que vai haver sim um processo de impeachment que será criado contra Joe Biden sobre relação a isso, né? Muitas pessoas falam e muitos até jornais falam que a situação que a gente encontrou lá foi meio que assim, uma situação bem caótica, de que talvez o próprio Kevin McClure estava praticamente sendo imposto por seus colegas republicanos, né, a tomar essas medidas. A gente viu que nesses últimos tempos aí, praticamente os democratas, os republicanos, ou seja, a esquerda e a direita, meio que assim, não vem batendo nenhum cu, que está sendo jogado cada vez mais picuinha de um lado e de outro. Então, praticamente assim, tentação aí de achar documentos falsos praticamente
na casa do próprio Donald Trump, aí acusação com Biden, aí é propriamente Biden está envolvido com corrupção, aí depois Trump está envolvido com desvio de dinheiro, e essas questões que estão rolando praticamente nas eleições dos Estados Unidos em 2024. Praticamente eu vejo assim, tá tendo muita polêmica entre Joe Biden e Donald Trump. E mesmo a gente sabendo que Donald Trump é um dos grandes representantes aí da direita dos Estados Unidos, Joe Biden vem caindo nas pesquisas progressivamente desde que começou a financiar bastante a guerra da Ucrânia. E fora isso, vem outras questões pequenas aí que ele veio meio que envolvendo essa questão toda aí praticamente para chegar nesse ponto caótico. Mas, enquanto isso, temos aí a questão também de Ron DeSantis, que está praticamente vindo na calada aí, na surdina. Praticamente a gente sabe que as eleições também nos Estados Unidos são diferentes das eleições aqui no Brasil. Então, não conta voto praticamente por cabeça de pessoa, não é voto por pessoa, e sim um voto por estado. Então, resumindo, pegamos o estado da Flórida. O estado da Flórida, praticamente, a gente vê que o voto vai ser assim. Vamos ver quem ganhou mais. Foi Joe Biden ou até mesmo aí Donald Trump, né? Aí, quem deles ganhou mais vai ganhar o voto do estado. Então, resumindo, é ainda pior do que no Brasil, na minha visão. Mas, vamos lá. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vamos resumir aqui bem prático para você entender. Vai ter uma reunião na Rússia com aí praticamente o presidente da África do Sul, propriamente Vladimir Putin, e a Dilma para tratar sobre questões aí financeiras, até mesmo uma prévia para a cúpula que será feita em agosto. E além disso mesmo, também tem várias polêmicas envolvendo aí o próprio Joe Biden e até o representante do parlamento meio que americano, onde se envolve muita questão aí de que será impeachment, se não será impeachment, mas a decisão que for tomada pode mudar praticamente as eleições de 2024 por completo. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal para a gente trazer mais vídeos aqui com bons conteúdos. E aliás, essas matérias, se você tem interesse de ler a matéria completa, de entender tudo certinho, você pode encontrar todas elas aqui no jornal Nova República. Então é só você dar uma olhadinha, colocar novarepublica.com.br que você vai ver as informações com extrema qualidade. São informações uma melhores do que a outra. E o que eu gosto mais desse jornal é porque sempre que tem sigla, sempre que tem alguma situaçãozinha ali que você não entende, meio que eles explicam para você por completo. Então, eles explicam o caso que seria o BRICS, qual seria o sentido aí praticamente desse banco que a Dilma representa, e até toda a história e trajetória praticamente de Joe Biden na política até chegar nessa situação. Então, é um jornal excelente. Dê uma olhada no jornal, gente, e também deixe o seu like e a sua dúvida também no vídeo, e além disso também sugestão de novos vídeos aqui no canal.